Vamos lá, Hebreus capítulo 10, em nome do Senhor Jesus, vamos ler do versículo 22 até o versículo 25, Hebreus 10, do 22 ao 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Amém. Podem tomar os assentos dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós, quando paramos para refletir sobre a nossa existência na Terra, se tem uma coisa que nós sabemos, é que tudo em nós é instável, tudo em nós é movediço, tudo em nós é fragmentado, tudo em nós é frágil, tudo em nós é debilitado, tudo em nós é caótico, precário. Quando nós pensamos, por exemplo, na vida, a vida ela é instável. Algumas pessoas conseguem viver 96 anos, como o pastor desse setor. O pastor estava falando para mim que ele está completando 96 anos. 97 anos, né? Extraordinário. Outros conseguem chegar aos 80. O nosso pastor Paulo Lucas Sacramento, ele tem 82 anos, né? Alguns conseguem chegar à meia-idade, 40 anos. Alguns, porém, ficam ali na idade mais tenra. São muitas as crianças que não passam da idade infantil, são muitos os adolescentes que não passam dos 18 anos e são muitos jovens que não chegam a casar. De modo que a vida em si mesma, ela tem essa instabilidade, esta ausência de firmeza. Daí a gente pensa em relação ao saber, ao intelecto, a sabedoria, a filosofia, a intelecção, a razoabilidade. E quando a gente pensa nessas coisas, na verdade a gente chega à conclusão que nisso também há uma tremenda instabilidade, porque os saberes estão sempre sendo reexaminados, ressignificados, reinterpretados, reinventados. E aí tudo que sabíamos ontem, hoje já não sabemos nada. Aí a gente pensa a partir, por exemplo, das estruturas socioeconômicas. Mas na verdade também há instabilidades quanto à questão da estrutura socioeconômica. Eu acho muito interessante quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 6, ele fala assim: Timóteo, ensine os ricos da igreja a respeito da instabilidade da riqueza. Ele não fala ensine os ricos a respeito da estabilidade da riqueza, mas sim da instabilidade da riqueza. Por quê? Porque o indivíduo está muito rico, afortunado, próspero, mas de repente acontece alguma coisa com ele e de repente toda aquela fortuna vai embora. Então não há firmeza na riqueza, não há firmeza nas grandes estruturas socioeconômicas. Tanto é
que a gente tem uma realidade no mundo de bancos que quebram. Nós temos grandes multinacionais que quebram, grandes fundos de investimentos que falem, porque não há firmeza no dinheiro, na prosperidade, nesta prosperidade sociofinanceira, socioeconômica aqui desse mundo. Então a gente pensa, então há firmeza no governo, mas os governos também são instáveis. Por exemplo, o primeiro império que se tem notícia é o Império Egípcio, mas o Império Egípcio passou. Aí se levantou o Império Assírio, os ninivitas, disseram, não, agora a gente vai consertar o mundo e dar ali um rumo para o mundo. O Império Assírio e os ninivitas passaram. Daí se levantou então o Império Babilônico, que lá no livro de Daniel é representado pela cabeça de ouro, e aquele império que aconteceu com ele, ele passou. Depois veio o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era um império extraordinário, 120 províncias, né? Um lugar assim privilegiado lá na Mesopotâmia, quer dizer, um lugar muito próspero naturalmente, etc. Mas passou, vieram os gregos com Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande em 12 anos submeteu à escravidão tanto os medos quanto os persas e estabeleceu o Império Grego. Aí todo mundo diz, bom, esse rapaz com 12 anos conquistou o mundo, desde a Grécia, desde o Oriente Médio, o Egito, toda a África, conquistou até a Índia, com certeza esse rapaz aí vai mostrar a força, a estabilidade dos impérios. Mas em 12 anos ele acaba morrendo, muito novinho ainda, e o império dele é fatiado. Daí o Império Grego se estabelece pela intelectualidade, pela cultura, pelo helenismo, se espalha no mundo, mas de repente vem o Império Romano. E o Império Romano faz o quê? O Império Romano se impõe, e o Império Grego ninguém mais se lembra. Aliás, a informação que a gente tem sobre a Grécia é a informação recente que o país estava passando por uma grande, terrível recessão econômica. Quando de repente o Império Romano estava no seu auge, no seu esplendor, na sua glória, todos diziam, bom, esse império aqui é um império de fato e de verdade indestrutível. Mas de repente veio o 5º século da era cristã, os imperadores foram morrendo, a força de Roma foi sendo fragmentada, dividida, e cadê o Império Romano? O que a gente vai em Roma ver hoje são simplesmente relíquias de um tempo que não existe mais, de uma glória que já passou. Daí então vem ali o glamour do poder papal e diz, bom, então o negócio está na mão do Papa, o Papa é que tem que conduzir o mundo. Mas Deus levanta ali o Martinho Lutero, o Ulrich Zwingli, o João Calvino, e aqueles 3 pregadores muito simples batem contra aquela muralha extraordinária da igreja antiga, da igreja romana, e aquele império cai também, porque não há estabilidade nos impérios. Nos tempos mais recentes nós já tivemos a Inglaterra muito forte, nós já tivemos os Estados Unidos muito forte, hoje nós temos a China aí muito forte, mas são impérios humanos que vão passar, vão ficar na história, vão virar páginas de livros de história. Por quê? Porque não há firmeza, não há firmeza nos impérios. Então há firmeza em quê? Em que nós temos solidez? Em que nós temos segurança? Em que nós temos solo firme? Somente em uma pessoa, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há firmeza na nossa própria saúde, não há firmeza na nossa robustez física, não há firmeza na nossa beleza. Aqui eu estou vendo um monte de jovens bonitos aqui, e esta beleza diz respeito a uma janela, viu? Essa beleza vai passar, pode ter certeza. A gente começa a vida como uma uva rubi, aquela uva bem bonita, né? Mas a gente termina como uma uva passa, não é verdade? Porque a beleza vai embora. Aproveita essa janela, hein? Para resolver a vida e para encaminhar a vida, porque depois as coisas vão ficando mais difíceis. Você vai ver o que eu estou falando, não é verdade? Então,
A beleza passa, não há estabilidade na beleza. Eu gosto muito de brincar que nós começamos a vida e na juventude a gente parece aquele maracujá, sabe o maracujá bem bonitão mesmo, assim, que a gente vai na feira, dá vontade de fazer um mousse de maracujá com ele, mas depois de um tempo a gente fica parecendo um maracujá de gaveta, não é verdade? E acontece com todos, isso daí, por mais que você tente lutar contra isso, essa é a realidade da existência, porque não há firmeza na beleza, não há firmeza em nada das nossas estruturas. As nossas estruturas são movediças, as nossas estruturas são instáveis, as nossas estruturas são volúveis, são voláteis, as nossas estruturas não têm firmeza. Mas aí vem Jesus e ele diz: se você quiser ter firmeza na vida, se apegue a mim, aleluia, se vincule a mim, firme-se em mim, e você vai ter firmeza de verdade na sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sou de uma família de 18 irmãos, está ali minha mamãe, ó, né? Minha mãe teve 18 filhos, vejam só. Eu lá no meu registro de nascimento está escrito que eu sou o 14º filho dela, e depois de mim tem uma leva ainda abençoada, né? E é interessante que o meu pai não vem de uma família evangélica, meu pai já descansa no Senhor, e ele não vem de uma família evangélica, mas a minha mãe vem de uma família cristã, e ela incutiu em todos os filhos, tem 15 vivos hoje, todos eles receberam o evangelho, a palavra de Deus, e eu também recebi. Em 1997, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Naquele dia de sábado, era um culto de jovens como esse daqui, numa igreja muito pequena, que talvez não dê o tamanho desse púlpito aqui, e ali tinha um pregador pregando sobre Juízes, capítulo de número 6, dizendo que antes de Deus levantar Gideão teve que limpar o seu quintal, arrancando das suas casas os seus ídolos, daí Deus passou a usá-lo, e ele fez uma provocação dizendo: hoje, deixa Deus limpar seu quintal, sua casa, sua mente, sua alma. Eu entreguei minha vida para Jesus. Em 1999, eu fui batizado, aleluias, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e fui integrado no hall de membros da igreja. Depois, em 2001, eu fui numa vigília, e lá na vigília o Senhor me batizou no Espírito Santo e no poder. Aleluia, glória a Deus. A partir de 2003, eu comecei a me interessar pelo ministério, sobretudo da pregação. Deus foi me dando a sua graça, eu me casei, Deus me deu 2 filhos, me deu a oportunidade de eu começar a dar aula de teologia, a pregar, a trabalhar com a igreja, e assim sucessivamente. E hoje, muitos anos depois, eu venho aqui para dizer para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se há uma instabilidade, se há uma coisa da qual eu tenho certeza, se há uma coisa que para mim é solo firme, é quanto a estar firmado em Jesus, é quanto a estar alicerçado em Jesus. Você que já recebeu Jesus, você fez a melhor coisa da sua vida. Você que resolveu estabilizar-se em Jesus, você está estável de verdade. Você que resolveu firmar-se em Jesus, você está firmado de verdade. Nós estamos firmados em Jesus. Quando ele vai falar sobre a igreja, ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. A rocha que é ele mesmo. E aí ele diz: é porque a igreja vai estar firmada em mim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um erro da igreja católica dizer que pedra ali é Pedro, porque Petros quer dizer pedra, pequena pedra. É um erro em todos os sentidos, e isso desafia a lógica. Por quê? Porque tudo que foi firmado em homem caiu quando esse homem caiu. Mas a igreja não está firmada em Pedro, ela está firmada em Cristo. É por isso que os anos passam, os impérios passam, mas o povo de Deus segue de cabeça erguida, cantando, celebrando e louvando ao nome do Senhor. Vieram os judeus perseguir os cristãos, mas os cristãos triunfaram ante
os judeus. Vieram os romanos perseguir os cristãos, e eles começaram a perseguir, mas a igreja, firmada na rocha, firmada no alicerce que é Cristo, firmada no fundamento verdadeiro que é Jesus, a igreja venceu o Império Romano. O Império Romano a gente não sabe onde está, mas a igreja está aqui, ó. A gente vê a igreja em cada pessoa aqui. A igreja está firme, a igreja está de pé, a igreja, aleluia, está exultante, a igreja está militando, a igreja está triunfando para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Depois vem o período sombrio da Idade Média, a ignorância, o entenebrecimento, o ocultismo e todos os males que representou o período da Idade Média, tentando sufocar a igreja. Jogaram muitas pás de cinzas sobre a igreja, mas na reforma o Espírito Santo soprou aquelas cinzas para lá, e a igreja, aleluia, se manifestou para a glória do Senhor. E aqui nós estamos celebrando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós só estamos aqui porque nós firmamos a nossa vida em Cristo. A igreja só existe até hoje porque ela está firmada em Cristo. A palavra, aleluia, só subsiste porque ela é firmada em Cristo. Cristo é a base da palavra. A palavra, ela está alicerçada, ela está mantida, ela está segura, ela está, como o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 6, versículo 19, que eu amo esse texto. Ele diz que Cristo é a nossa esperança e Cristo é a âncora da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia só existe porque ela está firmada em Cristo. Porque, por exemplo, o Alcorão, aleluia, glória a Deus, ele está firmado em Maomé, que ele tem todas as suas fragilidades e as suas fragmentações. Outros livros que estão firmados em homens passam, mas a palavra de Deus não, ela está firmada em Cristo. É Cristo do Gênesis até o Apocalipse, é o Cristo de capa a capa, é o Cristo, aleluia, glória a Deus, livro a livro, é o Cristo centrado nas Escrituras, que fazem as Escrituras serem sustentadas para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, a melhor coisa da nossa vida é estar firmado em Cristo. Talvez você entrou aqui hoje e você é um simpatizante do Evangelho. Você gosta da pregação, você gosta dos louvores, você gosta dessa ambientação, mas a sua vida ainda não está firmada em Jesus. Eu quero dizer para você, essa noite é uma oportunidade de você se firmar em Cristo, se firmar na rocha verdadeira, se firmar, aleluia, naquilo que é sólido de fato e de verdade, sustentável, em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu tenho um pastor amigo que ele gosta de falar uma frase que ele aprendeu com outro pastor, e a frase é o seguinte: olha, não tenha medo de ninguém puxar o teu tapete não, porque quando alguém for puxar o teu tapete, você vai dizer, pode puxar, eu estou na rocha. Quem está firmado na rocha não tem medo de ninguém puxar o tapete. Não é verdade? Se você está firmado em qualquer outra coisa que não Jesus, a sua caminhada é trôpega, o seu andar é cambaleante. Mas se você está firmado em Jesus, se você firmar a sua vida em Jesus, saiba de uma coisa: o seu andar será firme, a sua caminhada será direita, os seus pés estarão bem direcionados para a glória do Senhor. Aqui nesse texto nós temos algumas coisas que acontecem, aleluias, quando nós firmamos a nossa vida em Cristo. E aí eu queria ler esses textos e comentar com os irmãos de forma muito sucinta. Primeiro, o versículo de número 22, que diz: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, nós temos uma vida de santidade. Aleluia. Se tem uma coisa que Cristo traz para nós, é a santidade. Veja quantos termos aqui que falam sobre a santidade: verdadeiro coração, inteireza de fé, coração purificado, consciência purificada, corpo lavado com a água limpa. Com a água limpa.
Nós temos que nos firmarmos em Cristo para termos uma vida santa. Eu não sei se você já sentiu um chamamento do Espírito Santo no seu interior para você parar de pecar e ter uma vida santa. Eu não sei se você já sentiu isso, porque às vezes a gente, como pregador, quer construir isso a forceps na mente das pessoas, de forma violenta, de forma agressiva, quando na verdade quem nos traz o desejo de nos tornarmos santos a cada dia é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa oração deve ser para que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a igreja, para que a igreja tenha o desejo de ter uma vida santa, o desejo de ter uma vida pura. Eu vou dizer para os irmãos, eu tenho sentido a cada dia o desejo de ter uma vida justa diante de Deus, de ter um coração puro diante de Deus, de ter uma consciência em paz diante de Deus, de ter um coração purificado, um corpo lavado, aleluias, por Deus. Eu tenho sentido o desejo de ser santo. Eu sei que você também tem sentido esse desejo no seu coração. Tem gente que está na igreja, mas não está se preocupando com a santidade, não está se preocupando com a purificação, não está se preocupando com a consagração, não está se preocupando em conservar-se puro e limpo para Deus. Mas aquele que está firmado em Cristo, uma coisa toma a sua mente: eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, e eu preciso ser santo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para santo é kadosh, que quer dizer consagrado, separado. No Novo Testamento, a palavra para santo é a palavra hagios, em grego, que quer dizer aquele que tem a vida inteira devotada ao Senhor. Em latim é a palavra sancto, que quer dizer o quê? Santificado, purificado, lavado, aleluias, redimido, perdoado, reconciliado, em paz com Deus, que entra na igreja com o coração tranquilo, com a alma tranquila, aleluias, com paz no coração. Eu de manhã, eu costumo fazer uma oração lá no meu devocional, 6 horas da manhã, e quando eu oro ali, o Senhor me leva a orar, e eu vou orando dizendo: purifica minha esposa, Senhor, purifica o meu filho, Senhor, purifica a minha filha, purifica essa casa aqui, santifica, Senhor, a nossa casa. Quando a gente lê, aleluia, o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, vai falar dizendo o seguinte: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem uma coisa que distingue o firmado em Cristo do não firmado em Cristo, e o que é que distingue? É que o firmado em Cristo quer viver uma vida santa, quer viver uma vida pura, quer viver uma vida íntegra, quer viver uma vida de justiça. Quando comete um erro, sente a ofensa do erro. O Charles Haddon Spurgeon gostava de dizer que o pecado para o crente é como se fosse um gláudio nos seus rins, uma faquinha que entra nos seus rins, e ele sente. O crente lavado, redimido e perdoado não gosta de viver pecando. O pecado é acidente de percurso, o pecado é uma situação que aconteceu. Por quê? Porque o coração foi conquistado por Jesus, a alma foi conquistada por Jesus, e agora o desejo da vida é viver santo. Quantos querem viver santo? Aleluia, de forma santificada. Levante a mão, levante a face, levante a voz e ora ao Senhor dizendo: Senhor, me purifica, purifica-me, Senhor. Aleluia. O pecado nos pesa. O pecado pesa na nossa mente, o pecado pesa no nosso coração, o pecado pesa na nossa alma. Mas o dia que confessamos a Jesus, o dia que abrimos o coração para a palavra, o dia que permitimos o Espírito Santo entrar na nossa alma, nós somos santificados pelo Senhor. E aí nós mostramos estar firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente fala de santificação,
a Bíblia fala de 3 níveis. O primeiro nível é a santificação posicional. Essa santificação posicional, ela acontece quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Quando nós recebemos Jesus, nós somos santificados no aspecto posicional. Por quê? Porque nós estávamos no reino das trevas, mas Colossenses 1,13 diz que quando aceitamos, Ele nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Acontece conosco aquilo que aconteceu com o Dimas, o famoso bom ladrão da Bíblia, lá que foi crucificado com Jesus. O Dimas diz que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Dimas não precisou cumprir nada. O Dimas não foi batizado nas águas, o Dimas não tomou ceia, o Dimas ele não viveu nada da caminhada da fé. É claro que se ele tivesse sobrevivido e descido, ele tinha que viver, mas ele não viveu, mas entrou no céu. Por que entrou no céu? Se lá no céu só entra lavado, remido, perdoado, reconciliado, santo, porque naquele momento ele foi transportado do reino das trevas e ele foi colocado no reino do Filho de Deus. Naquele momento ele recebeu a santificação posicional. Você que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, tenha paz no seu coração e paz na sua alma. Nenhuma condenação há para você, porque você tem essa santidade posicional. Você está posicionado em Cristo. Essa posição em Cristo, Paulo vai falar que é, aleluia, assentar-se nas regiões celestiais. Essa posição em Cristo tem a ver com esse novo nascimento. Essa posição em Cristo tem a ver com a conversão. Essa posição em Cristo tem a ver com você, de fato, de verdade, ser feita nova criatura. E aí então quando você é feito uma nova criação de Deus, aleluia, você recebe a santificação posicional. Mas a santificação não é posicional só, ela é também processual. E nesse aspecto processual, a santificação, ela tem uma característica muito interessante, que é ir nos limpando dia a dia dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos maus hábitos. Eu, por exemplo, entrei na igreja adolescente, mas mesmo tendo ficado pouco tempo no mundo, eu percebo hoje, quanto mais eu avalio a minha própria vida, à luz das escrituras sagradas, eu percebo quanto esse tempo fora da igreja foi nocivo para mim. Um dos vícios que eu desenvolvi foi o vício de falar palavrão. A cada 10 palavras, 20 eram palavrões. A minha mãe bateu muito na minha boca para eu parar de falar palavrão. Não conseguia, a surra dela não era suficiente para tirar o palavrão da minha boca. Até o dia que o Espírito Santo fez uma obra, aleluia, e transformou minha boca. E agora eu não falo mais palavrão, graças a Deus. Não é verdade? Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós, aleluia, chegamos na igreja, a gente chega cheio de marcas e sequelas do mundo, mas o Senhor vai tirando os vícios, vai limpando os vícios, aleluia, vai transformando, vai regenerando, aleluia, e vai nos estabelecendo nesse processo de santificação. Só que Ele não vai só fazendo isso, Ele vai também inserindo virtudes, porque santificar tem a ver com arrancar os vícios, mas tem a ver também com inserir virtudes. Não adianta você ficar vazio. O Senhor Jesus disse que a casa vazia no seu segundo estado é pior do que o primeiro, porque depois de rodar a terra, voltam com 7 outras criaturas piores ainda. Mas o Senhor disse assim: então encha o seu coração. Quando o mal sai, o bem tem que entrar. Quando o vício sai, a virtude tem que chegar. É por isso que Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer assim: se vocês mentiam, não mintam mais, antes falem a verdade um para com o outro. Se vocês furtavam, não furtem mais, antes vivam do suor do vosso rosto e do trabalho das vossas mãos. Se vocês eram pessoas que viviam intrigadas umas com as outras, agora não, vivam em amor fraternal para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Não adianta tirar o vício, é preciso inserir virtudes, e essas virtudes, aleluia, a gente vai recebendo ao longo da nossa caminhada. Vai chegar um dia, irmãos, que essa caminhada vai cessar, e nós vamos atingir o status de varões perfeitos. Aleluia, nós atingiremos o status de homens dos quais o mundo já não é mais digno. E então seremos tomados pelo Senhor e viveremos o livramento do corpo de pecado e da presença de pecado.
Aleluia, glória a Deus. Quem está firmado em Cristo aqui? Levante a mão. Estar firmado em Cristo quer dizer ter uma vida santa. Eu tenho uma palavra para vocês, jovens. Deus vai fazer a vida de vocês ser um sucesso. Vocês vão prosperar, vocês vão estudar nas melhores universidades, vão trabalhar nos melhores trabalhos. Deus vai fazer vocês crescerem em todas as áreas da vida de vocês. Mas lembrem-se de uma coisa: não importa onde vocês estejam, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Aleluia, vocês são astros, aleluia, que refletem a luz de Cristo nesse mundo e nessa geração em trevas. Aleluia, o Senhor conta com vocês. Aqui está uma geração de jovens santos, jovens purificados, jovens santificados para a glória do Senhor. Firmados em Cristo, nós temos, aleluia, uma vida santa. Agora o que diz o versículo de número 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quando nós estamos firmados em Cristo, irmãos, nós temos firme a nossa confissão. Nós não negociamos a nossa confissão, nós não negociamos os nossos valores. Tem uma pegadinha na televisão que é muito engraçado. Tem um indivíduo que pergunta para o outro assim: você vota no Lula ou vota no Bolsonaro? Aí o indivíduo: eu voto no Bolsonaro. Aí daqui a pouco chega um homem que é um brutamonte assim, um homem enorme, né? Um gigante. Aí pergunta para ele: você vota em quem? No grandão. Aí ele fala assim: eu voto no Lula. Você vota no Lula? É. E ó, se votar no Bolsonaro, eu bato aqui mesmo. Aí volta o microfone para o outro: você vota em quem mesmo? Ah, então eu gosto do Lula, realmente. Eu gosto do Lula, né? Aleluia, as pessoas barganham, elas negociam, aleluia, elas disponibilizam a confissão delas diante das menores ameaças, e às vezes isso acontece com a igreja também. Mas aqui está uma geração que não negocia a confissão, os valores, as práticas. Nós mantemos firmes a nossa confissão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não é fácil para um jovem manter firme a sua confissão. Quando você está lá na escola, você é criacionista e o professor é evolucionista. E se você não trouxer a resposta de acordo com o que ele quer, ele te dá nota baixa. E de repente você é reprovado. E quando você vê, você está sempre na segunda série. O que você está fazendo hoje? Segunda série agora, segunda série. Você não sai da segunda série, você patina, né? E aí tem uma forma, aleluia, de ameaçar, tem uma forma de entrincheirar os jovens através de ameaças, etc. Não só na escola, na universidade também. Na universidade os nossos valores, eles também são questionados. Aliás, há um número aí de que a cada 10 jovens que vão para a universidade, 7 saem da igreja, né? Abandonam a fé porque descobrem outros valores, não é verdade? Mas aqui não, aqui nessa igreja tem jovens que vão manter firme a confissão. Não interessa a ameaça, não interessa o tempo, não interessa o que aconteça, mantenhamos firme a nossa confissão. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu vou manter firme a minha confissão. Aleluia, eu vou manter firme os meus valores. Eu vou manter firme o meu modelo de vida, a minha cosmovisão de vida. Eu não vou deixar nada alterar a minha confissão. Os nossos valores são valores inegociáveis. Aleluia, glória a Deus. A nossa prática é uma prática inegociável. O que nós aprendemos com o nosso Senhor é o que nós temos vivido, e isso, aleluia, não pode ser alterado. Quem está firmado em Cristo tem uma vida santa, e quem está firmado em Cristo não muda a sua confissão. Amém, irmãos? Não muda a sua confissão. Agora, olha só o versículo de número 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem está firmado em Cristo tem uma vida santa, mantém firme a sua confissão, mas quem está firmado em Cristo também nutre a comunhão e o amor fraternal entre os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado aí?
Você pode olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não é falso, não deve, não vai pedir dinheiro emprestado, dá uma olhada para esse irmão aí. Ó, se ele não olhar para você, ele vai pedir algum para passar até depois do Natal. Aí vigia, fala para ele: olha para mim, rapaz. Olha para mim, em nome de Jesus, olha para mim. Diga para ele: a minha fé depende da sua comunhão. Diga: eu me interesso pelo seu bem-estar em todos os aspectos. Eu quero que você vá bem. Eu quero que você vá bem. Eu quero que você vá bem. Uramanaracandaramachurabai. Urabacandaramahai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui está a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, que é formada por salvos, por libertos, por reconciliados, por pessoas diferentes, de formação diferente, de pensamento diferente, de cosmovisão, de mundo diferente, de percepção da existência diferente, mas estes estão unidos por uma causa maior. Que causa maior? A cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos faz ser irmãos. É o sangue de Cristo que torna-nos todos membros do mesmo sangue, da mesma família. É o sangue de Cristo, é a palavra de Cristo, é a promessa de Cristo, é a esperança na vida de Cristo que nos faz viver no mesmo lugar. Aqui é um lugar de comunhão, aqui é um lugar de amizade, aqui é um lugar de fraternidade, aqui é um lugar de cumplicidade, aqui é um lugar de coinonia, aqui é um lugar de respeito, aqui é um lugar de urbanidade, aqui é um lugar de civilidade, aqui é um lugar onde nós consideramos uns aos outros, aleluias, consideramos em palavras, consideramos em gestos, consideramos em orações, em súplicas, em clamores. Muitos dos ambientes que frequentamos só nos desdenham, nos humilham, nos segregam, nos marginalizam, nos excluem, mas aqui não, na grande família de Deus, todas as nossas diferenças são quebradas, e o Senhor nos mostra, unidos para a glória do teu nome, unidos para a glória do teu nome, aleluia. Nós precisamos, aleluia, nos estimularmos. Aqui eu estou para te estimular hoje. E aí o escritor aos Hebreus fala que eu tenho que te estimular em amor, aleluia, e as boas obras, ao amor e às boas obras. Então eu quero dizer para você: ame mais. Ama o seu pai, viu? Meu pai deu trabalho para mim. Meu pai morreu ano passado. Mas o velhinho deu trabalho, viu? Ele tomava umas canjibrinas. Vocês não sabem o que é isso, né? Mas tomava umas canjibrinas, aquela água que passarinho bebe, sabe? E ele, quando tomava umas canjibrinas, ele ia para a rua. Ele não ficava em casa, não. Ele ia para a rua. E ele morou na rua muitos anos. E eu me lembro que eu estava pregando assim, aí vinham as pessoas assustadas, pasmadas. Ô Henrique, seu pai está lá não sei na onde lá, o que você vai fazer? Olha, quando eu terminar de pregar, vou lá buscar. Eu buscava ele, algum irmão meu até tinha vergonha de buscar o pai. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa? Você não aprendeu com Jesus, não? O que você aprendeu com Jesus? Eu aprendi com Jesus que Jesus lavou a roupa suja da família dele e pendurou no varal da história. Quer saber se a roupa da família de Jesus era uma roupa limpa ou suja? Leia a genealogia dele, você vai ver que família que Jesus tinha. Uma família problemática, mas ele disse: é minha família. Pode ser o que for, é a minha família. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ame mais, ame mais, ame mais. Meu pai, eu já contei esses dias isso, ele faleceu na igreja, faleceu com a minha mamãe cuidando dela e ela cuidando dele, etc. Tudo isso porque nós resolvemos amar. Ama mais, não ama seu pai, ama sua mãe, ama seus irmãos. Tem irmão lá que dá trabalho, sim ou não? Lá em casa lá tinha irmão que dava trabalho. A Madalena nunca me deu trabalho, não. Ela sempre foi muito amorosa comigo e eu também com ela, né? Mas tinha irmão lá que dava trabalho. Tinha irmão meu lá que, por exemplo, pegava minha camisa. Minha camisa nem serve em todo mundo, minha camisa só serve em mim mesmo, né? Não que... É porque eu tenho realmente um tecido adiposo avantajado. Os irmãos não percebem muito, mas a minha camisa só serve para mim. Mas quando eu ia procurar a camisa, não estava lá. O outro dava um jeito de amarrar ela, ia com a camisa. Ai, meu Deus, não é verdade?
Os irmãos se irritam, sim ou não? Se chateiam, se provocam. Mas qual é o nosso papel? Nós devemos nos estimular sempre ao amor. Saia daqui amando em nome de Jesus. Ora pela tua família. Deus vai fazer uma obra maravilhosa naquela casa. Levante a sua mão por gentileza. Eu sinto de falar isso para os irmãos. Deus vai trazer pessoas da sua família que estão longe do Evangelho para servir a Deus com você na casa de Deus. Você acredita nisso? Levanta um pouco mais alto a sua mão, levanta a tua face, levanta a tua voz, abre a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Ama os irmãos da igreja. Ama os irmãos da igreja. Tem gente que dá trabalho na igreja, sim ou não, irmãos? Tem gente que dá trabalho aqui, não uma miríade de anjo, não. A gente não é anjo, não, a gente é ser humano. E não é brincadeira, não. Né? Que alguém um dia comparou a igreja a uma caixa de ferramenta, e aí tinha lá um irmão que era uma lixa. E olha, eu vou falar, viu? Eu de vez em quando encontro uns irmãos aqui. Eu não sei da construção civil, e quem poderia falar aí da lixa mais grossa que tem, o número dela, porque a lixa é por número, né? Mas tem lá uma lixa que é grossa, viu? E tem uns irmãos que não são brincadeira, não. Mas nós precisamos nos estimular em amor. Olha para esse irmão aí, fala para ele aí. É fácil te amar, diga, é fácil te amar. Aleluia! Diga para ele, porque eu vejo em você Jesus Cristo. Eu vejo Cristo em você. Eu vejo Deus em você. É fácil te amar porque eu vejo Cristo em você. Eu vejo Deus em você. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu te visse assim sozinho, puro, sabe? De forma ali bem pura mesmo. Eu não sei se eu ia te amar não. Mas tem algo em você que me deixa, aleluia, glória a Deus, inclinado, afeiçoado a você, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos estimulemos também às boas obras. Agora está chegando o Natal aí, né? O Natal está chegando aí. E aí é tempo, todo tempo é tempo de fazer boas obras. Mas nesse período aqui, há uma possibilidade de nos entregarmos mais a essa causa. Então tem a cesta de Natal, coloca lá um panetone balduco, viu? Na cesta de Natal é gostoso comer um panetone balduco. Se puder comer, colocar também ali um pernil, né? Coloca lá um tender lá. Na verdade, nós devemos nos estimular às boas obras. O Evangelho, irmãos, não é feito, aleluia, pura e simplesmente dessa liturgia. Isso daqui são só 2 horas. O Evangelho é feito do que a gente faz na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho. O Evangelho é feito do que a gente se doa para as pessoas. O Evangelho é feito de homens e mulheres que exercitam, operam boas obras para a glória do Senhor. E por fim, firmados em Cristo, aleluia, glória a Deus, nós devemos manter-nos nas nossas congregações. Olha o que diz o versículo de número 25: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se aproxima aquele grande e maravilhoso dia. Quem está firmado em Cristo tem uma vida santa, amém? Quem está firmado em Cristo mantém firme a sua confissão. Quem está firmado em Cristo alimenta a coinonia, alimenta a amizade, alimenta a reciprocidade. E quem está firmado em Cristo mantém-se firme na igreja. Nós estamos com um movimento aí, jovens, que é o movimento dos desigrejados, que recentemente a Veja lançou um periódico dela lá, uma matéria dela, dizendo que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja dos desigrejados. A igreja que mais cresce é a igreja daqueles que não querem aderir à igreja. E muitos irmãos, com a pandemia, aceleraram isso daí para ficar em casa e não cultuar, sob a desculpa de que vir para a igreja dá trabalho, de que vir para a igreja gasta, de que vir para a igreja acontece isso, aquilo, aquilo outro. Mas o escritor aos Hebreus, ele é firme quando ele diz: meus irmãos, aleluias, nós devemos sempre ter o costume de vir para a igreja e não aderirmos ao costume de alguns que abandonam a congregação. O lugar da bênção é aqui, viu? O lugar da bênção é aqui. É aqui que o Senhor reúne o seu povo. É aqui que a gente pode adorar o nome do Senhor. É aqui que a gente pode cultuar ao Senhor. É aqui que a gente pode falar do Evangelho com alegria na alma
É aqui que a gente pode reencontrar os irmãos. É aqui que a gente pode ser edificado para a glória do Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, nós temos uma vida santa. Saia daqui com o compromisso de ser santo para a glória do Senhor. Quando nós temos, aleluia, uma vida firmada em Cristo, nós estamos compromissados com a confissão que nós temos feito. A gente não abre mão dessa confissão. Quando nós estamos firmados em Cristo, nós alimentamos a amizade, o carinho, a coinonia. E quando estamos firmados em Cristo, não abandonamos a nossa congregação. Não dá para servir a Deus em casa, porque você precisa desse irmão que está do seu lado aí. Você precisa do pastor, você precisa do departamento, você precisa ouvir a palavra do Evangelho, você precisa dessa estrutura. Quando a gente estuda sobre eclesiologia, nós aprendemos que existe a igreja mística, a igreja transcendental, a igreja invisível. Mas essa igreja invisível, ela se materializa através da igreja visível, dessa igreja tangível, dessa igreja material, dessa igreja corpórea. E essa igreja corpórea fortalece a igreja invisível. Aleluia, une a igreja invisível e expõe ao mundo a igreja invisível. Aqui dentro dessa igreja, você sempre será alimentado pela palavra. Deus nunca vai deixar faltar, como nunca deixou e nunca deixará faltar uma palavra ao seu coração. Nunca terão aqui braços e ombros para te acolher e para te recepcionar, aleluia, com amor, com gentileza e com carinho. Não importa o quanto tempo você ficou longe, volte para o Senhor e venha congregar. Aleluia. Será que eu vou na igreja? Será que eu vou encontrar alguma coisa boa? Vai sim. Aqui a palavra de Deus será difundida, os louvores ecoarão, a voz de Deus será perceptível e a bênção de Deus se estabelecerá na sua vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a paz e a vida para todos sempre. O Senhor está ordenando bênção sobre nós.